Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de modelagem matemática. Nessa aula de hoje nós vamos falar da modelagem matemática como método de ensino de matemática. Lembrando que nós estamos utilizando este livro, né? É o livro da B.N. Bengucci. Então, se você puder adquirir, você faz muito bem fazer essa aquisição. É um livro que lhe traz muitas estratégias de como trabalhar essa modelagem matemática através do ensino de matemática. Então, para começo de conversa, nós vamos aqui que modelagem matemática como método de ensino de matemática, nós temos a primeira coisa que o ensino de matemática precisa voltar-se para a promoção do conhecimento matemático e da habilidade em utilizá-lo. Quando nós falamos isso, aqui você está observando que o foco principal passa a ser o aluno. E neste caso, a modelagem matemática no ensino pode ser um caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece, ao mesmo tempo que aprende a arte de modelar matematicamente. O que nós temos de interesse neste momento é fazer com que o aluno tenha esse maior interesse pela disciplina de matemática. E a modelagem vai se utilizar dos conhecimentos que estão contidos nos livros, só que de uma maneira diferente. Então, a modelagem matemática. A modelagem matemática norteia-se por desenvolver o conteúdo programático a partir de um tema, ou seja, o modelo matemático, e orientar o aluno na realização de seu próprio modelagem. Nesse caso, que o interesse maior aqui é fazer com que o aluno possa estar ele mesmo desenvolvendo essa aprendizagem dele através desses modelagem. Ou seja, e quando ele faz essa construção, o próprio conteúdo torna-se diferente para ele. Então, a modelagem vem para isso, promover, ou seja, desenvolver o conteúdo da matemática, no entanto, utilizando de modelos matemáticos para seu desenvolvimento. Então, vejamos alguns objetivos da modelagem matemática. Ou seja, a primeira coisa que ele procura fazer, aqui tem alguns errozinhos, tá? Na verdade, não é aproximar, é aproximar uma outra área do conhecimento junto da matemática, ou seja, aproximar uma outra área do conhecimento da matemática. Além disso, é enfatizar a importância da matemática para a formação do aluno. Muitas vezes o aluno fica se perguntando para que serve isso, para que serve isso, e muitas vezes um curso que ele venha escolher futuramente necessita prioritariamente de matemática para esse bem desenvolvimento dele. Despertar o interesse pela matemática ante a sua aplicabilidade. Ou seja, quando nós estudamos essa parte de modelagem matemática, a sua aplicação ela é muito vasta. Vai desde os estudos em ciências como biologia, química, física. Você também tem nas partes da sociologia, filosofia. Você também pode utilizar na história, no direito, na medicina. Então, é muito vasto esse interesse e essa aplicabilidade da matemática em outras áreas de conhecimento. Ou seja, melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos, quando ele passa a observar que essa matemática tem uma melhor aplicação, ele procura conhecer melhor o conteúdo a qual ele vai utilizar nessa modelagem. E desenvolver habilidades para resolver problemas, ou seja, quando ele começa a gostar desses conteúdos, ele vai tentar resolver problemas que envolvam ele. E ao tentar fazer tal resolução, ele começa a desenvolver essa habilidade na resolução de problemas. Lembrando que a gente vai tomar um tópico exclusivamente para resolver problemas, tá? E por último, estimula a criatividade. Só lembrando que aqui tem alguns erros, como eu fui apenas fazendo a captação transformação do áudio em escrita, pode ser que tenha alguns erros grosseiros como esse aqui. Não é emular, é estimular, tá? Então, procure fazer algumas correções, tá bom? Com relação a esses textos que foram colocados, tá? Não é emular, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer rapidinho, só para os colegas estarem estimular
a criatividade, tá? Para você fazer essas pequenas correções. Uma observação: para implementar a modelagem matemática é sugerido um levantamento sobre os alunos. De que forma seria esse levantamento? Primeiro, qual a realidade a qual está inserido este aluno? Qual a realidade socioeconômica dele? Qual o tempo disponível para a realização desse trabalho extraclasse? E qual o conhecimento matemático que ele possui, ou seja, o diagnóstico? De que forma a gente pode fazer esse diagnóstico do nosso aluno? Então, são alguns pontos que você pode estar levantando antes de fazer um trabalho com os alunos, fazer esse levantamento. Por exemplo, vocês que estão agora pagando essa disciplina, possivelmente, se vocês tivessem visto essa disciplina anteriormente, pode ser que as escolhas que vocês fizeram para os trabalhos poderiam ser totalmente diferentes. Mas aí já vamos prosseguir. Mas você pode estar, quando for realizar alguns trabalhos do curso, pense dessa forma também, tá? Então vejamos agora, passos para pôr em prática a modelagem matemática. São 5 passos para a implementação prática de um método a qual é sugerido os seguintes. Qual seria o primeiro? O diagnóstico. Segundo, escolha do tema ou modelo matemático. Terceiro, desenvolvimento do conteúdo programático. Quarto, orientação de modelagem. E quinto, avaliação do processo. Vamos agora tratar passo a passo esses 5 itens, começando pelo diagnóstico. Então, pode ser que a gente não termine essa aula hoje, tá? Mas vejamos aqui o primeiro passo, o diagnóstico. O diagnóstico, mais o número de alunos e o horário da disciplina são determinantes para o planejamento das aulas. Assim, alguns pontos são importantes ao lidar com essa situação. Veja que nessa parte diagnóstica, ele vai acrescentar aqui a quantidade de alunos e o horário da disciplina. Muitas vezes, quando a gente vai ministrar um conteúdo ou vai para uma sala de aula, se você tem o primeiro horário, a forma de tratar os alunos muitas vezes é de uma forma. Mas quando você pega o último horário, você já tem que mudar a estratégia de como você vai ministrar a aula ou desenvolver o trabalho. E na modelagem matemática não é diferente. Se você tem uma grande quantidade de alunos e procura desenvolver a modelagem matemática, você vai ter que criar grupos maiores. Mas quando você tem uma turma menor, você termina dando uma atenção melhor aos alunos. Então vejamos aqui. Primeiro, a realidade socioeconômica dos alunos, bem como seus interesses e metas, são essenciais na decisão sobre como efetuar a escolha do tema que norteará o desenvolvimento do programa. Então, os alunos também têm que ser despertados com respeito a esse interesse. E quando você olha para a realidade socioeconômica dos alunos e vê que ali dentro dessa realidade deles tem um tema que pode ser muito bom de ser desenvolvido, é uma das melhores escolhas que você pode fazer. E muitas vezes você pode pedir sugestão aos alunos de quais temas você pode estar desenvolvendo. Outra coisa, o grau de conhecimento matemático a qual os nossos alunos têm, que permite estabelecer os conteúdos matemáticos. Ora, não adianta eu querer desenvolver um trabalho que envolva uma matemática um pouco mais avançada para alunos que têm esse conhecimento matemático ainda não tão elevado. Você vai tentar fazer algo que, na verdade, vai frustrar os alunos com respeito a isso. Outra coisa, o horário da disciplina determina a dinâmica da aula. Ou seja, como eu falei para vocês, se a gente tem uma aula no início da tarde ou no final da tarde, no início da noite ou no final da noite, tudo isso vai determinar como vai ser o desenvolvimento dessa dinâmica da aula. Outra coisa, o número de alunos conduz à formação de grupos de trabalho, com mais ou menos elementos, facilitando a orientação dos trabalhos de modelagem. Quando você está pagando agora, quando pagava projeto integrador, por que no início, quando você tinha 40 alunos, formávamos grupos maiores? Mas à medida que vai decorrendo os projetos integradores, você procura diminuir a quantidade de alunos, para que esse trabalho seja até mesmo mais bem desenvolvido pelos mesmos. Então, a disponibilidade dos alunos para trabalho extra-classe implica a delimitação dos objetivos quanto ao trabalho de modelagem. Muitas vezes, dependendo da turma, você não vai passar trabalhos que eles tenham que fazer campus, uma vez que muitos podem trabalhar. Então, fica impossibilitado de fazer tal pesquisa. Então, muitas vezes, esse trabalho é desenvolvido apenas em sala de aula, principalmente quando você olha para essa delimitação com relação a esse trabalho.
porque os trabalhos dependem da disponibilidade também dos alunos. Bom, o segundo passo que nós temos, o primeiro passo foi o diagnóstico, o segundo passo agora, nós vamos falar a respeito da escolha do tema ou modelo matemático. Para desenvolver o conteúdo programático, utiliza-se, aqui você, como eu falei para vocês, em alguns momentos aqui você tem que observar que ficou faltando alguns termozinhos, né? Utiliza-se, deixa eu fazer a correção um pouco melhor, lembrando que não vamos cometer esses pequenos gafes não, tá? Utiliza-se de um tema único a cada tópico matemático do programa ou conteúdo de um período letivo. É o que acontece nos projetos integradores. Você escolhe um tema único, que é colocado para toda a turma, e a turma vai desenvolvendo através de subtemas. Mas vamos continuar aqui. O professor pode escolher o tema ou propor que os alunos o escolham. No caso, vai depender muito daquilo que você está trabalhando e a disciplina que você está. Em alguns casos, dá para o professor deixar os alunos livres na escolha, mas em outros momentos o professor tem que escolher o tema, dependendo do conteúdo e da turma também que está sendo trabalhada. Bom, a escolha pelos alunos pode ter vantagens e desvantagens. A primeira é que a vantagem é que se tem participantes no processo. Ou seja, quando os alunos são participantes do processo, muitas vezes ele procura desenvolver melhor o trabalho, uma vez que foi ele que fez essa escolha. Agora, uma desvantagem é que pode surgir que o tema não seja adequado para o desenvolvimento do programa, ou ainda muito complexo, exigindo do professor um tempo de que não dispõe para aprender e para ensinar. Ou seja, para que eu possa ministrar essa disciplina para vocês hoje, eu tive que correr atrás para poder trazer esse ensino para vocês, ou seja, preparar essas aulas para... Você não vai observando que a gente não encontra alguns erros de português aqui. Então mostra que precisa, além de uma dedicação maior, eu conhecer, o aprender, mas também essa parte de ensinar. E mesmo assim a gente não comete alguns erros, principalmente aqui com respeito à língua portuguesa. Bom, ainda dentro dessa modelagem matemática como método de ensino, segundo o Ben-Bingut, o terceiro passo que nós poderíamos falar aqui é a escolha do tema ou modelo matemático. Nesse caso, o professor segue as mesmas etapas e subetapas do processo de modelagem. Quais seriam? A interação, a matematização e o modelo matemático. A interação seria o reconhecimento da situação problema e familiarização. Já a matematização é a formulação e resolução do problema. Já o modelo matemático corresponde à interpretação e validação. Neste caso, nós precisamos muitas vezes acrescentar ao processo, na etapa de matematização, o desenvolvimento do conteúdo matemático, necessário para a formação e resolução e a apresentação de exemplos e exercícios de forma à apreensão dos conceitos pelo aluno. Ou seja, aqui não é morar, aqui é de forma à apreensão, tá? Então, a gente vai observando aqui que nessa terceira etapa, quanto é importante você estar nesse desenvolvimento. Você tem a interação, a matematização e o modelo matemático. A gente já viu isso aqui em aulas anteriores, mas a gente vai dar um pouquinho mais de destaque para esse processo. Mas antes de começar essa interação, eu vou parar por aqui, tá? Nós paramos aqui nesse terceiro passo, que é a escolha do tema ou modelo matemático, onde ele vai seguir esses três passos, que é a interação, a matematização e o modelo matemático. Então, paro por aqui esta aula e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Espero que você esteja acompanhando e procure também estar tirando as dúvidas, tá? Em breve a gente vai estar passando uma atividade para vocês baseada em tudo isso que a gente já falou, tá bom? Seria uma forma de a gente estar avaliando de que forma você está fazendo essa compreensão. Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.